Olá, voltamos com o curso React Ninja. Meu nome é Fernando Daciuc e nós estamos vendo agora o módulo de React mais Webpack. Bom, e no último vídeo você viu que, apesar de toda a configuração que a gente já fez no React Hot Loader, ainda faltou alguma coisa para que ele viesse a funcionar, tá? Na verdade, o que faltou foi fazer uma configuração, uma atualização no nosso arquivo src index.js para que o Hot Reloader ele venha a funcionar de forma correta. Então essa alteração que a gente vai fazer agora, tá? Só que antes eu gostaria de mostrar algo que é o seguinte. A gente parou aqui então, a gente colocou ali, fez a atualização do título 2, e se eu atualizar a minha tela aqui no localhost 3000, você vai ver que ele vai mostrar, né, ele vai renderizar o componente da última forma como a gente deixou no caso, né? Mas ele vai mostrar essas duas mensagens aqui no console, né? Essa aqui e essa aqui, que significa que o Hot Module Replacement ele está guardando o sinal para que ele possa começar, né? E essa segunda mensagem diz que o Hot Module Replacement está habilitado e ele já está aguardando para que ele possa funcionar corretamente, tá? Então, para você ter certeza de que o Hot Loader ele vai funcionar corretamente na tua aplicação, para saber se você configurou corretamente, você dá uma olhada se está aparecendo essas duas mensagens aqui, tá? Essa mensagem do DevTools eu vou comentar mais no futuro, sobre isso quando a gente estiver vendo algumas coisas a mais sobre o React, tá? Mas por enquanto é interessante você saber que essas duas mensagens elas são mostradas porque o Hot Reloader ele está em funcionamento já, mas ainda faltou algumas configurações para a gente fazer. E a primeira coisa que a gente vai fazer, né, a gente vai fazer uma modificação aqui no nosso arquivo src_app, e ao invés de title, a gente vai colocar aqui const app e vamos exportar um arquivo chamado app, tá? Que na verdade vai ser a nossa aplicação. E aqui dentro da nossa aplicação é que nós vamos chamar todos os nossos componentes. Esse aqui, digamos, ele vai ser o arquivo principal da nossa aplicação. Vou modificar aqui o export, né, para ele poder exportar o app. Modifiquei de var para const, porque quando a gente estiver utilizando o ECMAScript 6, a gente vai utilizar sempre o const no lugar do var, porque o const ele não faz hosting, né, como o var faz, e outra, o const ele não permite que você faça modificação nessa variável. Então, a ideia é que a gente trabalhar com um dos conceitos, né, de programação funcional, a imutabilidade. A gente sabe que no JavaScript a gente não tem imutabilidade por completo, a gente sabe que objetos são mutáveis, e ainda que você atribua objetos com const, você vai conseguir modificar aquele objeto específico, mas o const ele não deixa você reatribuir aquela variável, tá? E mais pra frente a gente vai trabalhar melhor alguns desses conceitos de programação funcional, mas uma das coisas que a gente vai utilizar é a questão da imutabilidade no nosso código. A gente não vai ficar modificando objetos. Sempre que a gente precisar modificar um objeto, a gente vai criar um objeto novo ao invés de modificar aquele objeto para que a gente não tenha um problema de causar efeitos colaterais na nossa aplicação. Então a gente vai utilizar sempre o const no lugar do var, tá? Então, feita a alteração aqui no src_app, agora nós vamos para o src index, né? Então, como o app ele vai ser basicamente a entrada da nossa aplicação, o index.js vai ser a entrada de edição dos nossos arquivos. A gente configurou o Webpack para ele fazer a leitura sempre desse arquivo, src/index.js. O index.js vai ser a entrada principal da nossa aplicação, tá? E no index a gente vai chamar o app somente, tá? A gente vai fazer o render lá no DOM e vamos chamar o app, e o app é que vai chamar todos os outros nossos componentes que a gente precisar, tá? Por que a gente vai fazer isso? Bom, o Hot Loader para funcionar, ele tem um método que a gente vai importar chamado app container. Na verdade, ele é um container do React, no caso, né? Ele é um componente do React que a gente vai pegar de React Hot Loader, tá? O React Hot Loader exporta esse componente. Por quê? Para que a gente venha utilizar ele como componente principal da nossa aplicação aqui. Então, vou fechar app container. O title aqui vira app, que a gente modificou lá no nosso app, né? Ele não vai ser title mais, vai ser app.
E o que acontece? Esse app container, ele basicamente ele é um módulo, ele é um componente do React, tá? Do React Hot Loader, no caso, que ele vai fazer com que tudo que tiver dentro dele, ou tudo que tiver renderizado dentro dele, possa ser feito a atualização utilizando o Hot Loader, tá? Então, a gente fez isso e agora o que a gente vai fazer? O Hot Loader, ele também tem um objeto chamado module.hot, tá? E se esse objeto existir, significa que nós estamos com o Hot Loader ativado no nosso projeto, tá? Então, a gente vai utilizar o if aqui porque a gente não vai utilizar o Hot Loader em produção. Isso aqui serve somente para desenvolvimento. Então, a gente vai verificar se o module.hot existe, ou seja, se nós estamos em desenvolvimento com o Hot Loader habilitado, para que a gente possa fazer a atualização utilizando o Hot Loader. Se esse cara existir, o que a gente vai fazer? Module.hot.accepts. Esse accepts é um método, tá? E o primeiro parâmetro desse método vai receber a entrada da nossa aplicação, o arquivo principal da do nosso app que vai ser atualizado, ou que vai atualizar, ou que vai ter os outros componentes que a gente vai poder atualizar, tá? Como a gente não vai mexer no app container, a gente vai mexer somente no app, e dentro do app a gente vai ter todos os nossos outros componentes da nossa aplicação. Então, esse cara aqui é a entrada da nossa aplicação. É ele, então, que a gente vai passar aqui no accepts. E o que vai acontecer? Sempre que esse cara for alterado, ou algum arquivo internamente a ele for alterado, né, o Hot Loader entender que algum arquivo interno a ele for alterado, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dar um require nele novamente, tá? Então a gente vai dar um require novamente nesse app, ponto default. Eu já vou explicar o ponto default por quê. E vou atribuir isso aqui a uma variável chamada nextApp, tá? O que acontece? Esse nextApp, na verdade, ele vai ser a próxima atualização do nosso app. Quando eu tiver esse nextApp, significa que aconteceu uma atualização que o Hot Loader pode intervir, né? E ao invés de atualizar a nossa tela toda, ele vai atualizar somente aquilo que é necessário. Só que eu preciso renderizar novamente esse nextApp aqui, que agora ele eu estou importando novamente, como aqui ele faz um import estático, ele faz um import da última atualização desse arquivo aqui. Então aqui eu faço um require, porque eu não posso utilizar o import, né, no meio do meu arquivo, né? Eu vou usar o require, então, porque o require eu posso usar ele dinamicamente, dessa forma aqui. E como ele é síncrono, então ele vai fazer o require primeiro desse arquivo para depois... para que depois ele continue rodando a nossa aplicação. Então ele vai fazer o require, vai atribuir essa variável nextApp, e agora eu preciso renderizar novamente. Então eu vou copiar esse método aqui de render, tá? Que é o que vai fazer a renderização, e ao invés de renderizar o app, eu vou renderizar aqui o nextApp, tá? Então é basicamente isso aqui que deve fazer o nosso módulo Hot Loader funcionar de forma correta, tá? Vamos ver então se isso aqui vai funcionar. Eu vou colocar aqui do ladinho, para ficar mais fácil da gente visualizar isso aqui, né? E vou fazer o seguinte, vou fazer a atualização aqui do app. Primeiro vou atualizar a tela aqui, né? Ele carregou aqui a aplicação. Ele está dizendo que module hot accept não é uma função, não é accepts, é accept. Tá, vou atualizar aqui novamente. Beleza. Agora tem o Hot Loader funcionando aqui. E eu tenho aqui a aplicação, que é o que eu coloquei lá no app.js. Se eu fizer uma modificação agora aqui no app.js, por exemplo, mudar de div para H1, sem só salvar esse arquivo, sem atualizar no browser, o que vai acontecer? O Hot Loader vai entrar em ação e vai fazer a atualização para a gente. Então, olha só, já está funcionando, é isso que a gente precisa. Então, colocar esse module.hot, verificar se ele existe, para que a nossa aplicação ela realmente funcione. Esse default aqui eu falei que ia comentar depois. O que acontece? Hoje o Babel, o que ele faz? Ele exporta quando você está utilizando quando você exporta qualquer componente ou qualquer objeto utilizando o export default, é como se você utilizasse o padrão lá do Command S, exports.default igual app. Como se você fizesse isso aqui, tá? Então, lá no momento que a gente vai fazer a importação do app,
A gente precisa passar o default porque o app vai estar nesse cara aqui quando a gente estiver utilizando esse módulo do ECMAScript 6. Tá? O Babel, então, ele sempre coloca esse default aqui. Então, quando a gente for importar utilizando o módulo do CommonJS para um módulo do ECMAScript 6, a gente precisa adicionar o default aqui no final, tá? Para ele poder importar o objeto correto, porque senão ele vai importar o default, ao invés de importar o app, que é o que a gente precisa aqui, tá? Bom, como você viu, a gente duplicou o código aqui, a gente pode fazer um refactoring aqui, então, e passar uma função, no caso, né? A gente vai utilizar uma função renderApp. Essa função aqui, ela vai receber o NextApp para poder renderizar ele, tá? Então, a gente vai colocar o render aqui dentro. Vamos colocar o render aqui dentro e aqui a gente vai renderizar o NextApp. Para a primeira chamada dele, a gente vai só chamar o renderApp passando o app mesmo, que é o que a gente acabou de importar aqui em cima. E aqui a gente vai chamar o renderApp passando o NextApp. Dessa forma a gente consegue modularizar um pouco melhor o nosso código, não ficar repetindo o código, tá? Então, basicamente, isso aqui deve funcionar corretamente. Vamos ver. Vou parar aqui o servidor e iniciar novamente. Dar um npm start aqui. Beleza, ele iniciou o servidor. Vou atualizar aqui. Ok, funcionou. E agora eu vou fazer a modificação. Vou colocar um aqui para ver se está funcionando. E olha só, funcionou corretamente. Então, é essa forma que a gente vai utilizar para todos os nossos exemplos e para criar os nossos projetos a partir de agora dentro do curso, tá? É esse formato aqui que a gente vai utilizar. Bom, então a gente viu agora o hotloader em funcionamento. A gente viu que é um pouquinho chato de fazer a configuração dele, mas não tem muito segredo para fazer essa configuração, tá? É bem tranquilo até, apesar de ser um pouco chato. Mas se você fizer os passos corretamente, ou a gente vai utilizar esse padrão que a gente acabou de criar como boilerplate para os nossos próximos projetos, você vai ver que tudo vai funcionar da forma como você precisa, tá? Essa forma que a gente configurou funciona somente para a utilização do React no front-end. Para a utilização do React no back-end também tem um outro tipo de configuração que a gente vai ver mais para frente durante o curso.